Agora a gente vai pro passo a passo dos olhos, que para uma pele madura não tem muito segredo. Eu vou ensinar uma maquiagem mais básica para pele madura hoje, só pra gente aproveitar o embalo, certo? No caso da pele madura, eu vou começar sim pela sobrancelha, coisa que eu faço diferente de todas as outras. Todas as outras eu prefiro começar pelos olhos e fazer todo o restante do preparo e depois a sobrancelha, certo? Só que na pele madura a gente vai começar pela sobrancelha. Vou usar a mesma pomadinha que eu usei para fazer a sobrancelha da Ayla, não sei qual ordem que vocês viram, mas quando disser vocês vão saber quais são. Tô limpando aqui o pincel. E vamos lá na pomadinha. Então a pomadinha que eu vou usar é a D15 da Kryolan. É essa aqui, ela tem um fundo mais acinzentado, ela é quase universal para todo tipo de sobrancelha. Então vou começar, ó, varrendo aqui a sobrancelha, né, tirando o excesso de produto. E por que que eu começo pela sobrancelha? Porque eu preciso dela para ser referência ali em todo o processo que eu vou fazer. Então eu venho aqui, ó, com a esponjinha, como a gente já aplicou base, vira pra cá, ó, tiro as marcações. E limpo a sobrancelha para poder fazer o desenho dela. No caso da mamãe, a sobrancelha tá toda cheia de sem desenho, né, mãe? Uhum. Então, pego aqui, ó, corretivo. E aí eu começo da parte onde é mais alta e mais cheia, ó. Quem afinou essa sobrancelha? Ah, aquela amiga da Cristina. Ó. Saúde, amor. Faço aqui essa primeira parte. Venho puxando aqui a parte interna. E pra cima, ó. Volto com a esponjinha, com a escovinha, até pra deixar mais suave. Olha pra mim, mãe. E aí a gente já consegue perceber, inclusive, a diferença, né? Vira pra cá. Tem um sinal bem aqui. Tem. Minha mãe tem uma verruguinha Uhum. que é pra me trollar nessa sobrancelha. Não tinha no seu. Então, ó. Bom que é desafio. E aí parece até que fica mais marcadinho aqui, ó. Por conta da verruguinha dela. Vira pra cá. Com a escovinha a gente consegue esfumar e tirando o excesso. Ela não gosta da sobrancelha marcada.
Vira pra lá. Então, a gente deixa ela mais suave. Feito isso, a gente vai agora para os olhos. Mas antes de começar os olhos, a gente vai pegar um pouquinho daquele pó que a gente usou para selar a pele, que é o pó da Paiô, mais levinho, olha pra cima. E aí eu vou deixar aqui com muito cuidado, porque depois a gente varre. Não aperta, tá? Só encosta. Que isso aqui vai fazer com que, se ela apertar demais o olho, não marque. Pode fechar. Fecha o olho, vira pra cá. Esponjinha menor, tá tirando aqui as marcações. E agora a gente vai começar. Eu gosto da mesma forma que eu fiz as demais peles, começar preparando de cima da sobrancelha, né, do próximo da sobrancelha, e ir clareando, ou na verdade escurecendo. Para fazer isso, eu vou iluminar lá o arco da sobrancelha, que é para deixar esse olhar mais levantado. Então eu venho aqui, ó. E uso um pouquinho do iluminador. Parada para dar atenção ao filho, volto. Então aqui, ó, tô usando o iluminador, aquele mesmo iluminador, só para dar uma levantadinha aqui na sobrancelha. E uso aqui no cantinho interno também. Vira pra cá. Ó. Ele é um pouco rosadinho, que dá um efeito bem bacana. Pele madura tem uma pequena característica que a gente precisa tomar cuidado, ó. Levanto e tenho a certeza que foi preenchido, ó. Levanto e tenho a certeza que foi preenchido. Pincelzinho de esfumar, aquele mesmo produto que a gente usa para fazer o contorno, que eu já cansei de mostrar para vocês. Dá pra gente fazer o acabamento, inclusive, dessa maquiagem, fazer o côncavo ali. Cadê? Acabei de usar. Ei, pirralho. Tá atrapalhando sua mãe. Ué. Não achei. Vou usar esse aqui. Tá ali. Então, eu vou usar o mesmo pozinho de contorno. Fica fechado, por favor, cliente. Ó, pozinho de contorno. E a gente vem aqui, ó. De novo, ela fica abrindo o olho, aí fica dando as marcações, ó. Tirem as marcações antes, tá? Só pálpebra móvel, vira pra cá. Ó, antes de começar, esponjinha, sombra, no caso aqui o contorno, e vou lá no cantinho, ó. Faço essa marcação aqui nesse cantinho, e aí eu começo a subir, ó, um pouquinho com esse marrom. E vou passando aqui do meu cantinho. Qual é a ideia que eu tenho com isso daqui? Que eu quero com isso daqui? Eu não vou fazer um gatinho, porque não cabe, né? O olho dela não consegue para um gatinho, porque a gente tem excesso de pele. Mas a gente consegue simular que a gente está subindo esse olhar com a sombra. Ó. Então aqui a gente dá uma alongada, vira para o outro lado. Mesma coisa aqui, ó, cantinho. E aí a gente passa um pouquinho do côncavo, ó, pra dar esse efeito
mais alongado. Olha pra frente. E aí já dá uma levantadinha no olhar. Isso é a base do que a gente vai ter de sombra, tá? Agora a gente vai lá, pega um pincelzinho menor. Porque o olho dela é menorzinho, então a gente também precisa de um pincel menor. E vamos usar uma sombra um pouco mais escura para dar mais profundidade. Segura aqui pra mim assim. Então eu vou usar um pouco de marrom com um pouco de preto, porque eu quero deixar esse olho glam assim junto com a pele, mas eu quero deixar um efeito bonito, vira assim. Pra frente mesmo, aí. Ó, um pouquinho do preto. Levanto. Mão bem leve. E aí a gente dá o gatinho. Ó. Cantinho externo. Marrom e preto. Marrom. Isso que vocês estão ouvindo roer é meu cachorro. Tive que dar uma piranha pra ele comer, porque senão eu não ia conseguir dar aula. Olha pra cá. Então, preto. E aí a gente vai só esfumando, ó. Movimentos circulares. Vai e vem. Pra tirar as marcações. Abre. Como a gente usou ali no centro, no canto interno, ó, uma sombra rosé, eu vou manter essa sombra mais rosé, que foi do iluminador, só que eu vou usar um pigmento que eu adoro muito, que é o pó de rica, pra dar um tchanzinho aqui, ó. Batidinhas. Batidinhas. Posso subir um pouquinho mais aqui. Abre o olho. Como a gente usou o pó, a gente vem aqui e varre tudo. Vira pro outro lado. Vira. E se encostar, a gente ainda consegue pegar a esponjinha, que ainda tá úmida, vira pra cá, olha pra cima, ó, e dá acabamento. Cansou? Não. Vira pra cima. Olha pra cima. O que a gente vai fazer para deixar esse olho ainda mais destacado? É a gente fazer o delineador e esfumar esse delineado, tá? Então a gente vai aplicar aqui o delineador nela. A gente não pode fazer o gatinho, mas a gente pode esfumar isso dali, né? Então coloquei um pouquinho de diluidor aqui no delineador, para ele ficar mais
fluido. Achato bem meu pincelzinho. Vou próximo à raiz dos cílios aqui, ó. E vou fazer um traço fininho. Antes disso aqui secar, a gente precisa esfumar. Vou passar que tava aqui na minha mão agora. Então a gente vem aqui, ó, e esfuma as bordas desse delineado, de forma que ele vai ficar, abre o olho, delineado, porém, não, então ó, venho, levanto aqui a minha pálpebra, olha pra cá, olha pra baixo, olha pra baixo, abre o olho, aí, eu vou lá no meu cantinho interno, ó, olha pra frente, isso deixa eu olhar, Dom, mamãe está gravando, eu já parei 3 vezes por sua causa. Temos um integrante no vídeo. E eu devo ter te sujado de delineador. Vira pra cá. Fecha o olho. Como eu esfumei, eu venho aqui ainda e retoco um pouquinho do escuro pra dar mais profundidade. Falar mais alto, porque tem um monte de cachorro latindo no condomínio. Vira pra cá. Tô acabando. Serve pra você também, porqueiro. Ó, levanto. Vou lá bem rente aos cílios. Por que que eu faço ele esfumado em pele madura, gente? Porque se a gente só faz o traço assim, fica parecendo eletrocardiograma, né? Porque a pele, ela tem as linhas. Então assim, ó, a gente dá esse efeito mais infinito no acabamento e a pessoa continua tendo o direito de usar ali o seu delineado. Então, ó, me desço aqui o delineador. Olha pra baixo. Pode olhar pra baixo, mãe. Abre o olho. E aí trago aqui a sujeirinha pro canto interno. Doeu? Abre o olho. Então, ó, esse é o resultado que a gente já tem. Podemos pegar um pouquinho de sombra preta ou sombra marrom pra gente fazer esse acabamento ali, um degradê mais bonitinho. Como é que a gente faz? Ali onde eu fui com o delineado. Então, ó, fecha o olho. Venho aqui só pra deixar o efeito mais esfumado e mais próximo do natural, ó. Abre. Vou varrer aqui embaixo. Olha pra cima. Olha pra cá. Se for preciso, a gente retoca a sobrancelha, a gente dá lá no final. Vou agora fazer o acabamento embaixo dos olhos.
com aquela mesma sombra que eu usei ali agora, ó. Não gosto de usar muito preto para carregar. Então, eu venho com essa sombra roxa. Olha pra cima. Encosto lá na raiz dos cílios e dou uma esfregadinha, ó. E tenho cuidado de fechar a maquiagem aqui desse lado. O olho dela eu vou usar um bege na linha d'água pra vocês verem tanto que aumenta. Vira pra cá. Eu adoro esse olho com esse marrom por fora. Uhum. Marrom. Não é preto. Encostou ali, já já a gente limpa. Ele tá todo espetado. Olha isso. Eu tenho uns ali. Mãe, tem 300 pincéis. Ah, tá. Tá tudo novinho lá, não uso. Não sei. Vem pra cá. Não sabemos. Olha pra frente. Então, ó, já tenho ali um efeito. Dom, você tá atrapalhando a sua avó e tá me atrapalhando e não vai dar certo. Gostoso. Olha pra cima. Vou pôr um pouquinho de preto aqui só pra deixar. Quieta. Só pra deixar o acabamento legal. Vai pro chão. Peraí. Chão. Não vai dar certo não. Põe no chão. Ó. Eu acho que eu vou usar preto no seu olho. Porque você gosta. Segura aqui. Vira pra cá. Vou fazer um olho preto e o outro sem. Olha pra cima. Esse aqui eu vou fazer bege. Olha pra cima. Então, seguindo, agora eu vou aplicar o rímel e, seguida, a gente vai colar os cílios, que eu também vou ensinar o segredo. Para passar o rímel, principalmente na mamãe, eu tenho que pôr o pincel, olha pra baixo, levantar, porque senão a pessoa pisca e me mancha tudo. Ó. E aí com o pincel é agoniante, menos agoniante que a minha mão. E aí a gente já levanta os cílios. Mamãe não tem cílios embaixo, olha pra cima um Também pouquinho. não, por quê? E cai. E não nasce, não? Não, olha pra cima. Vou dar só sujeirinha no que tem. Fecha aqui.
Vou usar... Ai, tá tudo sujinho. Esse cílio aqui, ó, que é mais levinho, eu inclusive poderia cortar esses cílios no meio, porque eu gosto mais do cantinho, pra deixar o efeito de gatinho. Pra quem tem, principalmente a pálpebra caída, é um excelente efeito. Então eu vou usar ele no meio pra vocês verem, tá? Uns cílios eu vou colocar nos 2 olhos. Só tenham cuidado de olhar qual que é o direito, qual que é o esquerdo. Se tiver diferença entre eles, mantenha a diferença também. Passei a cola aqui por dentro, vira pra cá, fecha. Eu vou aqui no cantinho externo e vou dar preferência pro cantinho externo. O ideal é que essa cola seque um pouquinho, abre. E aí a gente tem esse... Vou colar esses cílios, que é o Wispy. Cadê? O Wispy da Dye. Ele tem a base mais fininha, então vai ficar mais leve para quem tem a pele madura. Vou usar essa cola aqui, que eu nem sei de onde é, só sei que ela não tem látex. Então a mamãe já tem o olho bem irritado. E assim eu ajudo. Esse Wispy, ele tem uma ponta mais comprida do lado externo. Deixa eu fechar. Então, para ele não ficar muito grande, eu vou cortar aqui. Eu venho sempre, meço, ó, e corto a parte externa. Cortei aqui, cadê? Cortei parte do cantinho, ó, diminui bastante ele. Deixa eu falar sem a máscara, que aí vocês conseguem me ouvir melhor. Então, ó, pra vocês compararem aqui o tamanho dele sem cortar e ele cortado, tá? Cortei essa pontinha aqui mais externa, ó, que é maior. Vou passar cola. E quando eu passo a cola, eu deixo essa cola secar um pouquinho antes de eu tentar aí colar os cílios de uma vez. Porque aí os cílios ele fica mais adesivo. E dá menos trabalho para colar. Então eu passo a cola aqui, ó, nos cílios. Espero secar um pouquinho, posso deixar aqui de lado. E aí daqui a pouco eu vou ali e colo. Tempos de pandemia, jamais soprar o cílio, viu, minha gente? Acho que vou passar preto do lado de cá também, porque ficou bem bonito. Já mostrei o efeito que eu queria, vira pra cá. Então, ó, opa, esse é de cá mesmo. E venho aqui, ó, miro no meio, vira pra cá mesmo. Pra cá, isso. Abre, olha pra baixo. Eu miro no meio e dou uma apertadinha com os cílios dela. Preciso juntar mais aqui, ó. Os cílios dela e os cílios. Por isso que eu gosto muito dessa pinça, porque eu não vou lá na pálpebra belisco, tá? Mas eu dou uma levantada. Olha como já levanta o olhar. Esse com cílios e esse sem.
o outro. Cansou? Não. Agora dá pra fazer selfie. Quero ver se o banco vai negar a foto. Não é? Vira pra cá. Ó, deixa secar um pouquinho antes de colar pra ficar mais fácil. Miro no meio e ajusto as pontas. Abre. Fecha. Olha pra baixo, na verdade. Ajusto aqui as pontas. E dou uma apertadinha. Abre. Esse tá mais pra lá. Ó, vira pra frente. Esse eu colei mais pra cá. Vou tirar ele e vou colar mais pro meio, tá? Enquanto não secou, dá pra gente fazer isso. Então, trago ele mais aqui pro canto interno. Ó. E ajusta a pontinha lá onde ele precisa terminar. Abre. E aí fica bem diferente. Deixa a cola secar um pouquinho pra ajustar. E daqui a pouco eu passo um pouquinho de rímel pra levantar esses cílios e unir os cílios dela. Antes disso, a gente vai pra boca. E aí, a gente finaliza. Pensando que eu coloquei isso. Vamos ver esse aqui. A boca, gente, pra pele madura tem alguns segredos, tá? Então, ó, os cílios é um segredo. Quando ele é mais cheio no canto externo, ele dá uma levantada ali no olhar. A boca, a gente tem que tomar cuidado. Então, a gente faz da mesma forma, ó. Um X. E marca aqui, ó. Como a gente fez o contorno fora, a gente pode desenhar essa boca fora. Cachorros. Ó, a gente desenha a boca fora pra aumentar o lábio, mas não vai ficar parecendo que passou o batom fora da boca, por conta do contorno que a gente fez antes. Ó. Respira e vai. Deixa eu ver se tá retinho, porque aqui no vídeo é outra coisa. Vira pra cá. Aqui, ó. Aqui eu vou corrigir com corretivo. Abre. Se eu gravo em casa, tem obra do vizinho. Se eu gravo na minha mãe, tem cachorro. Tá tudo certo, gente. Tá todo mundo em casa, que é o importante. Então, boca contornada. Vou fazer alguns acabamentos ali embaixo desse contorno, porque eu acabei, inclusive, passando do limite que eu tinha.
Vou usar uma base. Então, vem aqui, ó. Uma base. Vira pra cá, mãe. E aí, a gente vem e conserta aquilo que a gente precisa. Com aquele cantinho da esponja. Vem aqui, dá uma batidinha. E tá tudo certo. E aí a gente tem uma maquiagem de pele madura. Talvez eu mexesse ainda mais ali na sobrancelha dela, mas eu vou mostrar pra saber se ela quer que mexa ou não. Ou então eu deixo desse jeito mesmo, porque ficou bonito, suave. É uma maquiagem mais delicada, não é pra gente... não é uma maquiagem pra se não seria extrapolar, né? Mas não é uma maquiagem ousada, é uma maquiagem clássica. De um lado a gente usou o bege, do outro a gente usou o preto na linha d'água, que é pra dar mais profundidade, certo? Ó, vou usar um pouquinho de sombra, vira pra cá. Só pra dar uma reforçada. Porque eu falei pra vocês no início, a pele dela é o quê? Seca, né? Então, não adere. E aí, ó, rente aos cílios que a gente colou, eu ainda não passei também a máscara que eu quero passar. Porque quando a gente passa a máscara, pra quem tá usando cílios, principalmente a primeira vez, dá um alívio bem grande. Então, ó, um pouquinho do rímel, fecha o olho. Só lá pra escurecer a colinha. Vira pra cá. Escurecendo a colinha. Às vezes essa linhazinha aqui dos cílios, abre. É uma linhazinha branca. Então marca. Olha pra baixo. Ó. Fecha. Não, olha pra baixo, desculpa. Então deu uma retocada ali. Como vocês já viram a diferença de um olho e outro, eu vou passar preto de cá, porque eu sei que ela vai querer tirar selfie, olha pra cima. Como se eu não tivesse 1000 pincéis para lavar. E aí a gente tem agora, ó, os dois olhos em tons de preto. Vou fazer o mesmo acabamento do lado de cá. Um pouquinho daquele marrom, daquele roxo. Olha pra cima, né? Vou usar um pouco dessa sombra até aqui, ó. Porque eu achei muito cinza a sobrancelha. Esse sinal aqui me pulou, hein? Uhum. Se tirando o nosso mais pelo? Não. Então é melhor deixar. Devia ter feito a sobrancelha antes. Não vi. Uhum. Como eu falei, eu consegui amarrar ela pra eu poder fazer a maquiagem. Então não deu pra fazer a sobrancelha. Uhum. Então, essa é a nossa maquiagem. Vira pra um lado. Ah, não, gente, calma. Horrível. Olha pra baixo, pra baixo. E aí a gente une os cílios. Com os cílios dela.
essa é a nossa maquiagem de pele madura. Então aqui a gente tem um olho mais básico, clássico, tá? Eu fiz um olho rapidinho pra terminar essa maquiagem, depois eu faço um olho mais elaborado. A boca, mas tá com a boca torta. Deixa eu ver se fui eu. Não, mas ela é por causa disso aqui, ó. É muito fino trabalhar com botox. Pois é, mas eu não posso. Uhum. Ó, pra deixar a boca dela menos torta, eu vou diminuir um pouquinho desse lado de cá. Ela sempre é, eu nunca acerto, nem eu quando passo batom. Manu que conserte. Pronto. E aí, deu uma melhorada. Consegui, porque eu tenho problema com isso. Então essa é uma maquiagem de pele madura, vocês viram aí. Vira pra lá, ó, a pele. Tá vendo que não tem o efeito sobrecarregado, não tá aparecendo, tá demais. Olha pro outro lado, mãe. Tá vendo? Não tem excesso de produto, apesar... Agora pode olhar pra frente. Apesar de que quando... Abaixa um pouco o queixo abaixa. Isso. Apesar de que quando a gente começou, vocês provavelmente pensaram que ia ficar um rebocão. Então tá vendo que é uma pele bem fresh, certo? Vou tirar algumas fotos e aqui a gente fecha. Vai ficar faltando pele negra, mas a pele negra eu vou fazer um vídeo exclusivo pra isso.